Uma organização não governamental recorreu ao cinema publicitário para abordar um problema que tem preocupado o país: a violência nas escolas. O vídeo relaciona o abandono digital de crianças e adolescentes com o aumento no número de casos de violência nas escolas brasileiras nos últimos anos. Eu converso agora com Bruno Barbosa. Ele é cineasta, publicitário e idealizador da ONG Bandeiras Brancas. Bruno, obrigado pela sua participação no Cidadania. Bem-vindo aos estúdios da TV Senado de forma remota hoje. Olá, Marcelo, tudo bom? Obrigado pelo convite. Legal poder explicar as ações e as campanhas que a gente vem fazendo, principalmente essa, que é um tema tão atual. Obrigado a todos os telespectadores que estão ouvindo a gente. Então, Bruno, primeiro assim, como é que veio, né, a ideia de fazer esse vídeo? Você foi impactado aí pelas notícias. Em 2023, especialmente, nós tivemos um aumento no número de casos de violência nas escolas, principalmente assim com repercussão na mídia. Mas esse número de aumento de violência, ele vem aumentando paulatinamente, é uma preocupação de pesquisadores, estudiosos da área. O que motivou você especialmente, né? Quando é que veio a ideia de criar esse vídeo para alertar a sociedade sobre a violência nas escolas? Como você comentou, hoje em dia é um tema muito atual. A gente acha que, por exemplo, é um tema que só existe no Brasil, mas, por exemplo, sempre existiu nos Estados Unidos, existe alguns casos na África, Europa também. E a ONG em si, ela tenta sempre trabalhar com causas mais globais. Esse vídeo tem tanto uma versão em português quanto uma versão em inglês, que está participando de algumas premiações também fora. E o que chama atenção é o quê? Porque, por exemplo, geralmente quando a gente trabalha com crianças, trabalha com adolescentes, muitas vezes eles são pessoas que não conseguem ter a voz, eles não conseguem ter alguém, por exemplo, que consiga entender e defender eles. Quando a gente faz trabalho de comunicação pela ONG, geralmente quando o assunto em si, já fizemos diversos trabalhos, mas o assunto em si, quando a gente trata de crianças e adolescentes, a gente entende que a gente pode estar um pouco à frente ajudando a orientar principalmente pais, mães ou pessoas que têm a guarda da criança, justamente para ficar um pouco de olho no que eles fazem no dia a dia, até porque isso ajuda a evitar grandes desastres, ou por exemplo, como estava vindo uma certa recorrência de violência nas escolas. O Brasil é um país que, por exemplo, sempre teve um pouco de violência nas escolas. Se eu não me engano, 77% já falaram que sofreram já algum tipo de bullying. E é legal ter essa conversa um pouco mais aberta, até porque muitas vezes a criança que sofre bullying ou coisa parecida, ela se sente um pouco envergonhada até de poder contar com os pais ou com qualquer tipo de amigo, e ela acaba criando isso, ela acaba criando dentro dela um certo tipo ela acaba criando dentro dela um problema que muitas vezes, por exemplo, às vezes ela não sabe como resolver, não sabe como conversar com alguém, e com a crescente demanda, já existiam casos fora, já existiam alguns casos no Brasil, não da certa forma que veio acontecendo e veio expandindo, veio aparecendo nos noticiários, mas isso foi um pouco do que a gente olhou e pensou, o que a gente pode fazer para tentar ajudar e orientar? Principalmente o vídeo aborda um pouco também questões tecnológicas, justamente de alguns sentidos tecnológicos, a tecnologia veio para poder ajudar, mas nunca esquecer também que o carinho humano também, ele é um dos principais motivos para poder cuidar das nossas crianças, assim, no geral. Agora, você tocou um ponto importante, porque quando a gente tem essas situações de bullying, por exemplo, o bullying é considerado um dos maiores problemas que a gente tem, que desencadeiam ações violentas, principalmente por adolescentes. Mas também tem casos de crianças que que têm algumas atitudes agressivas em escolas, muitas vezes contra professor ou contra colegas. E essa questão do bullying, ela tem esse aspecto que você colocou, de que às vezes a criança ela não consegue
verbalizar, externalizar isso e muitas vezes uma conversa da criança, ela poder falar sobre isso, ajuda até a, não só às vezes a resolver o problema, ouvir a opinião de um pai, mãe, ou até de um professor, de uma pessoa que seja responsável pelos cuidados da sua criança, mas isso ajuda também a colocar para fora, é um desabafo que reduz um pouco dessa tensão causada pelas brincadeiras, pelas humilhações que fazem parte aí do que é entendido como bullying. Agora, o uso de redes sociais, você também no vídeo coloca esse uso da internet, a gente vai colocar o vídeo daqui a pouco, mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha que essa combinação, né, do medo que às vezes a criança tem, ou às vezes por uma timidez, de falar sobre uma situação de bullying, associada ao uso de redes sociais, onde ali se encontra um espaço onde não é necessário se identificar, a anonimização das redes sociais permite que a criança ali, ou o adolescente, se sinta à vontade para falar do problema de bullying. E aí é justamente quando começa o risco, porque você não sabe que tipo de reação ela vai ter num diálogo em redes sociais, que muitas vezes pode ser o propulsor de ações violentas, porque pode vir, né, uma opinião com discurso de ódio, ou então com conselhos de reação que seriam o que a gente está falando aqui, que são ações violentas. Vamos lá. A internet, ela ajuda, querendo ou não, a expandir bastante coisas. O que antigamente a gente tinha num espaço físico, hoje a gente tem num espaço digital também. E quando a gente entra numa seara de espaço digital, existem desde bullying, como você comentou, anônimos, existem, por exemplo, é muito fácil hoje em dia, até mesmo, por exemplo, querer fazer bullying com o uso da inteligência artificial, que hoje em dia, vou pegar uma imagem, trocar isso por isso, ele acaba criando uma espécie de escala nas redes sociais e muitas vezes pode vir por um certo tipo de anonimato, que você acaba não sabendo diretamente quem que fez ou como que fez, fica um pouco mais difícil, por exemplo, você entender, porque são dois lados que a gente tem que ver. A gente tem que orientar, quem está sofrendo bullying, melhor forma possível, como a gente comentou, às vezes não pede ajuda dos pais, às vezes ele sofre, às vezes tem algum tipo de reação, e também quem pratica o bullying, essa também é uma das pessoas que, por exemplo, tem que ser mais conversadas, porque muitas vezes a gente acha que internet é terra de ninguém, mas a internet hoje em dia é terra de alguém, a internet hoje em dia a gente consegue ver, a gente consegue identificar, a gente consegue tentar buscar o máximo para poder evitar certos constrangimentos. De fato, a internet ela ajuda a escalar isso, ela ajuda a ser alguma coisa também não tanto geopolítica, porque, por exemplo, tem crianças e adolescentes às vezes que jogam videogame no Brasil inteiro, né? Muitas vezes, por exemplo, se uma criança fala de um jeito diferente ou em algum jogo e uma pessoa que seja por causa de um sotaque ou qualquer tipo de coisa parecida, dentro do próprio jogo ela pode sofrer algum tipo tanto de xenofobia ou qualquer tipo de coisa. Por isso que vale a pena sempre, muitas vezes dentro de casa, a gente tentar sentar e orientar tanto um lado quanto o outro. Muitas vezes falar assim, bem o lance da empatia, não faça com os outros o que não gostaria que fizesse com você. E estar um pouco mais de olho, estar acompanhando também tudo que os filhos fazem na internet. Hoje em dia tem diversos aplicativos de controle parental e que você consegue acompanhar desde aplicativos que são baixados, ou ver a forma que a criança fala com outros tipos de criança também, ou, por exemplo, se ela está muito quietinha, o que pode ter acontecido, se acontecer alguma coisa. Acho que a base do diálogo ajuda muito, tanto o que vem pela internet, quanto o que vem fisicamente. Aí a questão do controle parental que você colocou é justamente o foco do vídeo, né? A gente está, inclusive, com o título aqui da nossa entrevista, da nossa conversa, relacionando esse abandono digital com os aumentos dos casos de violência. É claro que tem várias outras repercussões quando uma criança, principalmente uma criança ainda nova, ou então mesmo um adolescente, passa muito tempo navegando na internet sem nenhum tipo de controle. E aí o controle pessoal ali do dia a dia é fundamental para que pais, mães, responsáveis saibam realmente que tipo de conteúdo
a criança, né, o menino ou a menina está acessando. Eu vou chamar agora o vídeo, porque o que você falou e essa questão do acompanhamento é fundamental e é justamente esse o ponto principal, me parece, do vídeo. Eu vou passar para as pessoas assistirem e a gente continua a nossa conversa. Para chegar à Lua, é necessário seguir uma série de etapas como criar a nave. A água do mar é salgada devido à presença de sais dissolvidos e minerais proteicos. O vídeo ele tem uma linguagem de cinema e de publicidade. Aí eu te pergunto, Bruno, você acha que a publicidade ela tem esse poder de convencimento também em relação a mudar o comportamento das pessoas? Porque o impacto da publicidade no consumo todo mundo conhece, a gente sabe que um bom filme publicitário, uma boa campanha com uma boa estratégia consegue alavancar vendas de produtos, de serviços. Mas, e aí no caso a gente tem um vídeo publicitário, ele fica, no meu entendimento, no limiar entre a linguagem cinematográfica até artística, mas com essa pegada publicitária. Você acha que essa linguagem ela tem esse impacto de mudar o comportamento das pessoas, consegue despertar a atenção de pais, mães, professores para o cuidado com o uso da internet e com a observação, né, o acompanhamento mais de perto dos seus filhos para evitar comportamentos violentos? A gente está num mundo acostumado hoje em dia muito em comunicação também audiovisual. Hoje em dia, por exemplo, desde que publicidade não na teoria nasceu apenas para vender produtos ou serviços, mas para comunicar também. Ali o que a gente está vendendo é o quê? A gente está vendendo querendo que as pessoas comprem o quê? Que comprem a ideia de estar mais próximo tanto das crianças quanto dos adolescentes. Ali, na verdade, por isso que tem que se ter um filme um pouco publicitário. Quando a gente trabalha, por exemplo, uma linguagem mais cinema, é justamente para que as pessoas estão muito acostumadas a verem trabalhos artísticos em qualquer tipo de internet. Mas a principal mensagem ali é que a pessoa consiga olhar e se identificar. Quem olha para a campanha e consegue se identificar, fala assim, de fato, no final da mensagem eu não presto muita atenção às coisas que meu filho faz, às vezes todo esse impacto ajuda ela a dar um start na cabeça dela. O mais importante dessas campanhas, por exemplo, eu tenho certeza que as pessoas que, por exemplo, não acompanham os filhos, ou que pesquisam, ou que têm algum tipo de aplicativo de controle parental, elas muito provavelmente se identificam com o vídeo. Muitas vezes vai tentar querer entender o que de fato, além do que a criança conversa comigo, o que será que ela pesquisa na internet? O que de fato será que ela conversa? Porque chega numa certa idade que, principalmente quando entra na pré-adolescência, onde eles
os pré-adolescentes eles acabam se afastando um pouco mais em certos tipos de comunicação, até porque estão crescendo, estão tendo mais amiguinho, às vezes visita aqui, visita ali. Hoje em dia, com a internet, essa comunicação fica muito mais ampla entre eles, e querer fazer alguma coisa de forma profissional é muito mais, a gente consegue muito mais um ponto mais de atenção das pessoas, e que gera esse impacto, igual quando temos, por exemplo, finais surpreendentes em filmes. A ideia é que ela se impacte e que depois de assistir, ela leve isso um pouco para frente. Por quê? Porque, de fato, ela foi impactada. Quando a gente fala assim, quando muitas vezes, por exemplo, a gente faz alguma coisa de uma forma de conversa, às vezes, por exemplo, o principal motivo é ela tentar entender. A partir do momento que eu estou ali afirmando que sim, de fato, precisamos ficar, é uma mensagem mais afirmativa para todo mundo começar a prestar atenção e gerar essa empatia de acordo que todo mundo que assistiu, quem tem criança ou adolescente, muitas vezes ficar um pouco mais de olho no que os filhos vêm fazendo ou as crianças vêm fazendo no dia a dia na internet. A gente existem algumas pesquisas feitas no Brasil que mostram um aumento no número de ocorrências de violência em escolas depois da pandemia. E essas pesquisas apontam uma relação clara entre o período do isolamento social, um momento de estresse, um momento de afastamento desse convívio das crianças entre si, e também nesse período houve um aumento no uso da internet. Isso foi generalizado. Aqui no Brasil, há casos, por exemplo, pesquisas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que colocam um aumento de quase 50% nos relatos de violência nas escolas do Estado. Você entende que as redes sociais e o uso da internet por crianças e adolescentes devia ser mais cerceado pelos pais? E, completando a pergunta, um tema que também é bastante contemporâneo hoje, que está em alta enquanto a gente grava essa entrevista, a regulação das redes sociais poderia, de alguma forma, diminuir um pouco esse impacto na violência de crianças e adolescentes? Tá, vamos lá. Primeiro eu vou entrar no assunto pandemia. A pandemia, por exemplo, muitas crianças e adolescentes perderam quase 3 anos de convívio com outras crianças. Muitas vezes, a gente teve uma outra campanha até que a gente abordou assuntos de questões familiares dentro de casa, que envolvia até violências familiares. Não, o problema do Covid não foi só o Covid, foi tudo que acarretou dentro dos lares. Então, a partir do momento que uma criança ela fica 3 anos fora e às vezes, por exemplo, ninguém sabia muito direito o que ia fazer, você estava ali com seu pai, com sua mãe, ou você, por exemplo, muitas vezes precisava estudar, não tinha lugar para estudar, ou você não tem uma sala, o seu quarto é dividido com mais pessoas, etc. Depois que você volta, você sofre quando você estava dentro de casa, você teve como uma espécie você não teve convívio com outras crianças e adolescentes, daí você teve muito acesso à internet. Quando a gente volta pro dia a dia, essas pessoas elas precisam um pouco, meio que quase ressociabilizar, visto que, por exemplo, elas são novas, então se foi 3 anos da vida, muitas vezes às vezes é metade da vida, ou 1/3 da vida delas, elas ficaram dentro de casa. E muitas vezes, na pandemia, como a gente teve muito estresse, principalmente dentro de casa, por 1.500 motivos, muita gente não estava acostumada, muita gente perdeu o emprego, tivemos diversas perdas também, eles precisaram entender como dali para frente teriam que seguir. E esse convívio, essa ressociabilização, que muitas vezes pode ter sido prejudicada um pouco e ter tido esse certo crescimento de aumento nas violências escolares. Entendendo como funciona o mercado, sobre regulação, etc., logicamente, acho que vale um estudo mais aprofundado sobre isso. Eu tenho pessoas que trabalham especificamente, por exemplo, quando a gente fala em temas mais pesados, por exemplo, desde suicídio ou coisa do tipo,
ou qualquer tipo de violência na internet, existem empresas que elas ajudam as big techs, que são pessoas que ficam olhando ali, e muitas vezes com inteligência artificial, para ir bloqueando, tirando esse conteúdo do ar o quanto antes. Isso é uma coisa que já existe, principalmente no assunto um pouco que a gente está falando. Logicamente, por exemplo, se for algum tipo de live ou for alguma coisa ao vivo, já existe um monitoramento das próprias redes sociais que muitas vezes são pessoas que vão tentando ver, pulando. Existem essas empresas que são terceirizadas dessas grandes para poder ir acompanhando isso. Por isso que raramente você vê alguma coisa muito drástica ao vivo em redes sociais. O fato é o quê? Eu acho que o principal motivo da campanha também é o quê? Muitas vezes, ao invés de a gente tentar remediar, quanto mais a gente conseguir prevenir, melhor. Se a gente consegue prevenir, por exemplo, orientando e conversando, eu acredito que, por exemplo, a gente consegue diminuir bastante esses casos de o que acontece ou não na internet. Da mesma forma, por exemplo, eu sei que existe, por exemplo, o agressor, mas, por exemplo, a gente nunca pode julgar, por exemplo, a culpa da vítima. A gente sempre tem que olhar de uma forma que por exemplo, dependendo o que houve ou não, a gente tem tem que chegar nesse entendimento, mas, por exemplo, orientar, por isso que eu falo que a campanha é mais para orientar o seu filho pesquisa, porque ali a gente teve, no vídeo especificamente, a gente teve o quê? O caso de bullying que ele sofreu, mas o caso de violência que ele atuou também. Por isso que é importante a gente sempre estar acompanhando, porque na teoria, com esses certos tipos de problema, a gente precisa dar atenção para isso. E eu acho que, por isso que a gente até fala, independente de qualquer coisa, o carinho e amor ainda não substitui o algoritmo. Por isso que estar perto, eu acho que a prevenção ainda é o melhor remédio ainda para esses tipos de casos. Bruno, a ONG Bandeiras Brancas, ela tem outros filmes voltados também a questões da criança. Você comentou, eu vi um vídeo que mostra também o problema, né, de violência que aconteceu durante a pandemia da Covid-19. Um vídeo que foi premiado também, que fala da questão do alcoolismo de uma menina, uma criança vítima de violência doméstica em virtude do alcoolismo também. O que moveu o cineasta, publicitário e jornalista também, né, a idealizar a ONG Bandeiras Brancas? Como criativo em referente a essas três áreas, a ideia sempre foi tentar pensar o que eu posso. Eu sempre fui uma pessoa muito focada, corri muito atrás de estudos e trabalho. Logicamente, a gente faz bastante campanhas para marcas, atendo grandes marcas, mas o que a gente pode fazer pela população em si? O que de fato, por exemplo, ao invés de a gente ficar dependendo de muitas vezes de outras pessoas que precisam fazer o que na teoria deveriam ser feito, o que eu como Bruno, em vez de só ficar olhando e cobrando os outros, o que eu posso fazer e quais são os skills, quais são as competências que eu tenho para poder fazer. A partir desse momento, eu tento juntar o quê? Um pouco tanto do jornalismo, quanto da publicidade, quanto do cinema, para poder o quê? Criar campanhas de conscientização. A partir do momento que a gente cria campanhas de conscientização, que a gente gera impacto, alguma teve bastante impactos positivos até, foi isso que, por exemplo, motivou a ver onde, por exemplo, eu consigo ter ideias diferenciadas, como é uma ONG, querendo ou não, a gente não busca dinheiro nem nada do tipo, a gente mesmo, eu mesmo que acabo financiando grande parte das campanhas. A ideia é o quê? A ideia é fazer esse trabalho um pouco também de assessoria de imprensa, esse lado jornalístico do Bruno, de estar junto com você aqui conversando para poder expandir essas campanhas. Todas as campanhas que a gente tenta conseguir colocar em TVs, rádios e portais, ela tem que ter um viés um pouco diferente, um viés criativo, para que chame a atenção dos próprios jornalistas
para que a gente consiga expandir muito mais essa comunicação, visto que, por exemplo, existem muitas parcerias também que ajudam a gente, mas a parte de comunicação e de jornalismo é o que mais ajuda a expandir isso. Então, a gente junta um pouquinho do jornalismo, um pouquinho do cinema, um pouquinho da publicidade, para poder fazer essas ações criativas de comunicação, de conscientização. Bruno, para a gente encerrar a nossa entrevista, a pergunta pinga-fogo, a pergunta do programa Cidadania, 1 minuto para você. O que é, para você, o que é cidadania? Eu acredito que cidadania é um termo que deveria estar um pouco mais presente no vocabulário de todos. É uma coisa que, por exemplo, cidadania, eu acho que é um termo que todos deveriam tentar entender e praticar, para todo mundo ver que, por exemplo, ninguém é uma pessoa única no mundo. A gente vive num contexto, a gente vive numa sociedade. Quanto mais cidadania e quanto mais esse termo estiver presente entre todos, melhor a gente consegue fazer, melhor a gente consegue tentar fazer para um mundo melhor. Eu acho que seria um pouco isso. Tá bom. Bruno, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania, a sua participação. Obrigado, viu, Marcelo? Bom, obrigado a todos que ouviram, obrigado por ajudar a expandir a campanha e atingir mais pais e todas as pessoas mães e pessoas que têm crianças e adolescentes dentro de casa também. Essa é mais uma mensagem de conscientização e de alerta para que a gente fique de olho. E muito obrigado pelo espaço. Eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a programação do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.